Olá, Script Caser! Tudo bem com você? Meu nome é Eliel e nesse vídeo a gente vai falar sobre como utilizar os quadros Kanban no Script Case. Esse vídeo ele foi inspirado no projeto CRM que vem de exemplo aqui na instalação do Script Case. Quando você vai criar um projeto, você tem a opção de usar um exemplo pronto. Eu recomendo fortemente que você faça isso aí no seu ambiente de desenvolvimento. Cria esse projeto de CRM e faz o que a gente chama de uma engenharia reversa, que é você ver como esse projeto foi concebido, quais os recursos que ele utilizou. Se você for estudando ali cada linha de código, cada evento onde tem os códigos, você vai conseguir entender perfeitamente esse processo de desenvolvimento ali. E neste projeto a gente vê aqui que a gente tem a pipeline aqui, onde vai ter, no caso aqui ele chama de degraus, né? Ou etapas, né? Em que os negócios são feitos. Começa aqui em novo negócio e você pode mover entre as etapas, de acordo com a evolução do negócio. Aqui também a gente pode dar um clique no cardzinho, ele vai abrir o formulário, automaticamente vai abrir o formulário aqui com todos os detalhes do negócio. Então isso aqui é muito interessante porque no nosso Kanban aqui aparece só o título e o valor e a avaliação aqui em estrela, né, do negócio. Mas quando você clica, você tem acesso a todos os detalhes do negócio. Inclusive, você pode ver aqui os produtos que estão sendo negociados e as atividades que foram feitas aqui. Então, esse é um projeto fantástico que vale muito a pena você implementar aí no seu, né, na sua necessidade. De acordo com a sua necessidade, você vai desenvolver o seu projeto aí. E aqui, gente, automaticamente, quando eu arrasto um quadro para o lado, ele já faz a atualização lá dentro do banco de dados. O que eu fiz nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês, é recriar um projeto simplificado desse aqui, porque esse projeto tem muitos detalhes, acaba complicando o entendimento, então eu simplifiquei, eu trouxe um exemplo simplificado para facilitar, para que você de forma didática possa entender. Aí você vai acrescentar os outros detalhes que você vai precisar aí, os outros requisitos que o seu próprio projeto demanda. Então, este é um exemplo simplificado, eu vou mostrar para vocês e explicar cada parte do código para que você possa implementar aí no seu projeto, tá bom? A biblioteca que nós vamos usar para criar o Kanban no Script Case é essa biblioteca JKanban. A gente tem o site aqui e aqui a gente tem um exemplo simples de utilização da biblioteca, né? Alguns exemplos, né, onde você pode movimentar aqui, inclusive adicionar outros quadros, adicionar elementos. E ela fornece aqui a documentação aqui no GitHub. A gente tem aqui no README, né, a explicação como utiliza. E essa biblioteca ela já está dentro do script case. A gente vai incluir ela através da macro sc include lib. Então ela está é, aqui dentro. Ó. Você não precisa nem fazer download, nem fazer importação, nem nada. Você pode diretamente utilizando a macro sc include lib fazer a inclusão da biblioteca no seu projeto de forma bastante simplificada. Só para a gente entender aqui do nosso projeto como vai funcionar, aqui no Kanban a gente tem essas colunas que a gente vai chamar de quadro, em inglês board, né? Diz que nós vamos ter aqui vários boards, várias colunas. E dentro das colunas, no caso aqui, cada negócio a gente vai chamar de item, ou board item, que é um item do board. Então cada board vai ter um ou mais itens, você pode adicionar novos itens. A gente vai usar essa nomenclatura só para acompanhar a documentação da biblioteca do Kanban. Aí a gente fica mais fácil para a gente entender, né, o processo. No nosso banco de dados, para efeito didático aqui, a gente criou apenas duas tabelas, uma chamada board, que vai representar cada coluna, como eu disse, né, onde eu tenho o ID, né, o nome e a ordem, para indicar qual que é a sequência, né. E a gente tem o board item, que vai mostrar quais são os itens de cada board. Então, eu coloquei o prefixo BRI, ID, né? No caso, a chave aqui. E aqui eu chamo a chave estrangeira da tabela de board, né?
Aí eu tenho título, cliente, vendedor, são só valores, só informações para exemplificar o nosso caso aqui. Cliente, vendedor, valor, início, final e a posição do board dentro, a posição do item dentro do board. Eu já estou aqui com o projeto aberto, que a gente criou o Kanban. Praticamente a gente só tem 3 aplicações aqui. Eu não criei segurança, não criei as outras coisas para focar exatamente na nossa necessidade aqui. A aplicação de painel é a que vai gerar a tela do Kanban para a gente. Então essa aplicação aqui ela gera, usando HTML, JavaScript, vai gerar o Kanban para a gente. É uma blank. A gente tem também a aplicação Ajax Functions, que vai processar as alterações que a gente fizer na tela. Quando a gente arrasta um quadro para o outro, um item de um lugar para o outro, ou quando a gente altera o texto, ou faz inclui o item, essas informações têm que ser armazenadas no nosso banco de dados que eu mostrei para vocês há pouco. Então, essa aplicação vai fazer isso para a gente. É uma Blink também. E a gente tem aqui o Board Edit, que é um formulário para editar o item do board. As demais aplicações eu tinha até feito, mas eu até excluir porque eu quero focar simplesmente na parte mais importante para a gente aqui. Esse formulário ele vai permitir que a gente possa editar, né, cada item ali, até dentro do nosso formulário, na nossa tela do Kanban. Então aqui ele vai mostrar todos os itens cadastrados, todos os dados do item do board, e você pode atualizar aqui. E na tela do Kanban, a gente vai ter apenas o título e o valor, só de forma mais simplificada, mas você pode também, a exemplo do sistema de CRM, você pode acrescentar outras informações também. Vamos aqui então para a aplicação de painel, onde eu vou começar a explicar para vocês o processo de criação do board lá do Kanban. Vamos executar ele aqui só para vocês verem. Então, neste caso aqui eu tenho 4 boards aqui e vários itens em cada um. A primeira coisa que a gente faz aqui, eu criei uma variável SQL que vai receber esse comando SQL aqui. Vai selecionar todos de board, ordenado pela ordem, né? BRD ordem, que é o campo que eu utilizei no banco de dados para fazer a ordenação. Essa coluna aqui, pode, no caso aqui está igual ao ID, mas pode ser que depois, quando você estiver manipulando o sistema, venha a ser diferente. Então, você pode alterar a ordem sem precisar necessariamente alterar o ID. O pessoal perguntou também no webinar, ao vivo, o que seria essa macro aqui, essa função LW Lookup. Eu criei essa função, já tem um tempo já, eu uso ela em todos os meus projetos, porque é só uma forma de simplificar o acesso. Ela utiliza a macro scselect do próprio script case e ela devolve o array. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. O código dela está aqui, eu vou mandar junto, ó, na biblioteca interna, aqui no nível público, ele vai junto. Então é essa função aqui, ó, LW Lookup. Ela chama LW Select, que é uma outra função também que eu criei, onde ela usa o SC Select para recuperar os dados e formatar para a gente aqui, ó. Nesse caso aqui, ela usa o SC Select. E retornar para a gente da seguinte forma. Eu vou dar executar aqui só para vocês verem. A LW Lookup, ela retorna um array, onde eu tenho as linhas aqui numeradas, né? 0, 1, 2, 3. E as colunas do meu resultado é o próprio nome das colunas do banco de dados. Então isso aí facilita o meu processo de desenvolvimento para que eu não tenha que ficar tratando igual o SC Lookup aqui, ó, as linhas e o número das colunas, tratando as colunas como número, o que faz com que a gente tem que ficar raciocinando em qual coluna que está a informação, o que você precisa. Então, eu gosto de utilizar dessa forma, porque eu já bato o olho e sei exatamente qual campo que eu estou tratando lá. Então, o SC Lookup, essa LW Lookup, ela faz essa diferença, retorna basicamente o mesmo array, só que
a segunda dimensão do array, ela retorna o nome da coluna do banco de dados em vez de um índice numérico, que facilita o meu processo de desenvolvimento. Junto aqui na biblioteca interna, eu também criei a função lwprint e lwdump. A única coisa que ela faz é dar um print na variável que ela recebe aqui, né? Um print R precedido pelo pré aqui, e antes ele coloca uma linha horizontal, o HR, e o rótulo, se eu quiser colocar um rótulo aqui, ela adiciona o rótulo antes. Então, é uma forma de debugar as informações para eu não precisar ficar digitando essa linha de código inteira aqui, ó, o echo, o HR, o título, pré, print R e tal. Aí eu criei essa função lwprint, que faz esse processo aqui de forma simplificada. E tem também lwdump, que a única diferença é que em vez de dar print R, ela usa vardump para você visualizar a estrutura da sua variável, em vez de apenas o conteúdo que o print R mostra. Então é só duas funções que eu utilizo para simplificar meu processo de desenvolvimento aqui. Feito esse disclaimer, nós vamos excluir essas linhas aqui, porque só para exemplificar para vocês. E aqui a gente já entra no código propriamente dito. Essa biblioteca JKanban, ela vai montar esse... Opa, deu uma diferença aqui, deixa eu executar novamente. Então, ela vai montar essa estrutura aqui de boards e itens baseada em um JSON que a gente monta aqui, ó. Então, eu chamei a variável de JSON boards. A gente monta todos os boards e dentro do board, de cada board, a gente monta todos os itens dele. Então, essa variável é só inicializada aqui com um array vazio. E aqui também eu vou capturar o primeiro board que foi tirado aqui desse select aqui, ó, desse lwlookup, ou seja, na linha 0, o board ID1, que é o primeiro ID do board aqui, só para ficar armazenado que essa informação vai ser usada lá no final, ok? Então aqui a gente entra já num for each para percorrer todos os boards. Então, vocês viram quando eu dei o print lá no conteúdo do banco de dados, a gente tinha várias linhas e com as colunas do board. Então ele vai passar em cada um dos boards e vai salvar na variável board para a gente tratar aqui. Então eu tenho um for each externo e tenho outro aqui interno para tratar cada item do board. Só para explicar para vocês aqui. Então o for each externo vai passar no board inteiro aqui, contato, proposta, negociação, finalizado, e o interno vai renderizar cada um destes itens aqui. O interno começa aqui, ó. Então, voltando aqui no externo, a gente começa o JSON aqui, setando algumas configurações que a gente tem que colocar para o nosso bot. Entre elas, a gente tem aqui, ó, um ID. Esse ID que a gente informa aqui nesse JSON, ele vai ser setado no nosso bot aqui, ó. No nosso board, ele vai criar uma div referente àquele board, onde ele vai acrescentar esse atributo aqui, data ID, com o valor BRD underline, e esse ID aqui é o ID do banco de dados que eu informei aqui atrás. Coloquei o prefixo e aqui ele pega a informação que está no banco de dados que setou, que veio através desse select aqui. Então o título aqui é o próprio título do board, que vai aparecer lá em cima, né, aqui nessa parte superior, contato, proposta e tal, são os títulos do board. E a gente tem aqui a classe, que a gente está usando a white, né? E a gente tem aqui os itens, onde a gente só inicia a abertura aqui de um array, com um array de itens, que vai ser preenchido através desse for each aqui dos itens, que aqui a gente tem novamente um select, só que agora eu estou fazendo um select na tabela de board item. E eu estou puxando todos os itens do board ID que eu informei aqui, que está sendo tratado aqui neste laço exatamente, ordenado pela posição. Então, a partir desse select aqui, o for each vai percorrer um por um e vai
preencher aqui essa estrutura toda aqui para cada um deles. Então a gente tem aqui, por exemplo, o ID novamente, do board, do item, né? A gente tem o título, a classe que ele vai aplicar. Aqui a gente tem a função que vai ser executada quando a gente movimentar o board. Ele vai chamar aqui esse save, passando a opção de update board. E aqui a gente vai ter, dentro de cada item do board, a gente vai ter o título, o tipo, né? O ID que ele vai colocar aqui. E logo abaixo aqui a gente tem a parte do valor, onde eu coloquei aqui o valor BR através da função sc format região. Ele capturou o valor em reais, né? E neste caso aqui ele vai colocar o valor no ID também. Então essa estrutura aqui vai montar o JSON do board. Aqui embaixo eu tiro a última vírgula do item e logo abaixo aqui eu tiro a última vírgula do board. Aqui ele finaliza, né, nesse comando aqui, ele fecha o colchete que foi aberto lá em cima aqui. Aqui em cima, ó, esse colchete está sendo fechado aqui embaixo. E essa chave aqui que foi aberta aqui em cima é fechada aqui embaixo, finalizando o JSON aqui da nossa estrutura inteira do Trello, da tela do Trello aqui. Então, a partir desse momento, a gente começa com o HTML. Você pode estar se perguntando aí, Liel, mas de onde você tirou essas informações? Então, aqui no GitHub, eu vou tirar aqui da tela cheia. No GitHub aqui a gente tem o link, nós vamos deixar também na descrição do vídeo para facilitar o processo, da documentação da biblioteca de Kanban. Então, aqui ele mostra como instalar, como usar. Eu vou dar um new Kanban e colocar as opções. Então, aqui ele vai mostrar um exemplo de opções que você pode cadastrar aqui, né? Aqui neste caso ele simplifica aqui, ó, o JSON dos boards. Aqui ele até deu uma explicação no final. E aqui embaixo ele mostra um exemplo de JSON dos boards aqui, como é feito. Então você pode dar uma olhada aqui na estrutura da documentação da biblioteca completa. Se algumas informações não vai ter aqui nessa tela inicial, a gente tem um exemplo aqui na pasta exemplo. Você pode abrir esse HTML aqui, ele está bem completo, ele vai mostrar aqui, inclusive com estilização CSS, né? Mas ele vai mostrar aqui uma função, uns exemplos completos da utilização da biblioteca. E também você pode, se caso você não achar a opção desejada, você pode vir aqui na própria aplicação, aqui no próprio JSON, no JavaScript, perdão, da biblioteca, você pode pesquisar aqui a função específica que você quer trabalhar dentro do seu projeto aí, né? Que você precisar. Então ele vai mostrar várias opções aqui. Se você parar um pouquinho para ler isso aqui é JavaScript, então é uma linguagem bem tranquila, bem limpa. Você pode dar uma lida que vai te ajudar aí a implementar as suas condições específicas do seu projeto aí, se você tiver. Eu vou mostrar as opções básicas, mas aqui a gente tem muito mais opções que podem ser aplicadas para cada situação. Uma vez que o nosso JSON dos boards, incluindo os itens de cada board, já foi montado, a gente vai entrar aqui na parte do HTML, onde ele vai fechar aqui a tag PHP e começar a configuração do HTML. Dentro aqui do HTML a gente tem a macro sc include lib, onde a gente vai usar o jQuery, jQuery checkbox e o jKanban. São as três que a gente vai precisar aqui, que já estão todas aí no próprio script case. Aqui a gente começa o corpo, né, onde a gente tem uma div id container, que é a div principal da classe Trello. E a partir desse momento a gente começa a trabalhar já direto com JavaScript. Neste momento aqui, a gente vai criar um novo objeto aqui do tipo de Kanban, a variável Kanban, onde a gente vai informar o elemento que vai ser, onde vai ser renderizado, que é a nossa div que foi criado aqui. Lembrando, pessoal, que essa biblioteca jKanban, ela que faz todo esse processo. A gente não precisa desenhar nada de HTML aqui, div, item, fazer formatação, nada disso é preciso ser feito.
a própria biblioteca que vai gerar todo o HTML referente à estrutura do nosso board, de acordo com o JSON boards que aqui eu estou injetando um PHP aqui para dar um print aqui, dar um eco no JSON boards. Então aqui a gente tem uma função inicial aqui que quando eu clico em um dos itens, ele vai abrir esse formulário. Então essa aqui é a função que vai indicar isso. Eu vou indicar o nome do formulário aqui, que é esse aqui do lado, né? E dentro aqui do formulário, da mesma forma que eu falei no webinar sobre variáveis, a gente tem uma global aqui, que foi configurada aqui dentro do meu formulário. Se você for em aplicação variáveis globais, a gente vai ter ela aqui, ó. Essa global, ela vai ser setada aqui através do get aqui via URL. E a gente tem também o deal key, né, que no caso ele recebeu o ID do item, né, que vai vir aqui, para que quando for clicado ele vai abrir o formulário com exatamente o registro que está sendo mostrado aqui, ó. Aqui é o ID 1. Se eu fechar aqui e abrir este aqui, por exemplo, perdão, cliquei errado. Esse aqui é o ID 9, são outros dados totalmente diferentes. Então só isso aqui já deixa o seu sistema muito completo, muito robusto, permitindo que o usuário faça algumas coisas aqui arrastando o board de um lado para o outro de uma forma muito intuitiva, mas também que se ele precisar acertar outras informações, ele pode clicar e abrir aqui e colocar, por exemplo, o valor. Uma opção também que é interessante que a gente pode fechar aqui, ó, quando a gente clica no título do item do board, a gente pode fazer alteração diretamente aqui no título. E aqui, automaticamente, quando eu clico fora, ou aqui eu cliquei em cima, né? Mas quando eu clico fora, ou quando eu aperto Enter, ele vai atualizar essa informação lá dentro do banco de dados. Então, essa alteração que eu fiz aqui na tela, sem dar OK, sem dar nada, ela é feita de forma automática no nosso banco de dados. Esse processo é criado através dessa parte aqui do código. Inclusive, alguém perguntou como que faz para não permitir que o usuário faça alteração aqui, clicando diretamente no item. Então, você vai comentar esse trecho de código aqui, que eu já deixei um comentário aqui indicando do que se trata, e exatamente isso aqui que ele vai fazer. Ele vai capturar o spam lá, que está com a informação, e aqui ele transforma em um HTML. Lá. Ele cria um HTML aqui, e logo abaixo aqui, após clicar, né, no Enter, esses códigos aqui do ASCII, né, ele vai fazer a aplicação aqui da alteração. E a aplicação está logo abaixo aqui, onde ele envia os dados para lá e volta novamente o objeto para o tipo texto, ao invés de do tipo spam, né? Aqui ele volta para o spam, ao invés de usar o, o input HTML que ele criou aqui em cima. Ele retorna. E essa funçãozinha aqui, ó, save, ela vai informar ao banco de dados, né, vai mandar para o banco de dados. Ela está aqui logo abaixo, configurada, vou mostrar já já para vocês. Ela vai enviar para o banco de dados as informações para atualização das informações dos dados, né, no caso aqui o título. Aqui é a função que está sendo feita, que é a atualização do título. Então, ela vai mandar essas informações aqui com o texto passado para que o banco de dados atualize, seja feita a atualização através do banco de dados. Na sequência, a gente tem aqui a configuração do botão de inserir um novo item, né? No caso aqui não é card, não, é item. Para inserir um novo item no board. Essa parte aqui é a configuração de inserção de novo item. Aqui a gente vai ter o JSON desse novo item de forma simplificada, né? Ele vai vir com esses dados aqui e aqui essa função vai fazer a inserção do item lá no banco de dados. Importante, alguém perguntou no webinar como que faz para não permitir que o usuário adicione novos itens. Então aqui a gente tem essa opção aqui, ó, add item button, a gente muda para false e automaticamente o botão de inserir um novo item vai sumir, não permitindo isso. Então aqui a gente já
consegue personalizar o nosso projeto de acordo com cada situação, né? Por exemplo, se for um usuário administrador, a gente pode capturar aqui de acordo com o usuário logado, o grupo, alguma coisa assim, para saber se vai ser true ou false. Que aí o seu sistema vai ficar dinâmico. Quem é administrador tem a possibilidade de adicionar. Quem não é, não tem. Inclusive a opção lá também de ocultar essa parte aqui pode ser feito, né? Para não permitir que ele altere o título do board, do item do board. Então, se você pode implementar aí a sua regra de negócio aqui dentro, colocando um if aqui, as condições de acordo com o seu sistema, e você vai ter um resultado da mesma forma aí, correspondente, né? Finalizando aqui então o nosso código, a gente vai ter as duas funções que vão fazer a requisição para o banco de dados em segundo plano, de forma que o usuário não vai perceber, que é a função save e a função insert node. Então a save aqui ela vai fazer a requisição para a aplicação Ajax Functions, que é essa aplicação aqui, passando as configurações aqui. A função aqui eu chamei de função que é para salvar, porque a mesma aplicação vai tratar tanto o salvamento, a atualização, quanto a inserção de novos itens. Então a função é a mesma. E aqui eu especifico se eu quero salvar, e neste caso aqui ele está com a opção de inserir. Então aqui eu vou passar o ID, né, do board, que ele vai capturar aqui, vai chegar para a gente quando for invocada essa função de salvar, que ela está sendo invocada aqui em cima. Aqui em cima, quando acontece a alteração, então ele vai chamar o save aqui. Essa informação aqui é uma informação que vai vir no HTML, é um atributo do item dentro do HTML. Vou mostrar para vocês aqui no inspecionar. Então aqui dentro do item do HTML, vocês vão ver que vai ter aqui os dois itens, né, que a gente está utilizando aqui. Deixa eu pegar um outro aqui, só para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui a gente tem 4 itens dentro desse board e cada um vai ter um ID aqui que corresponde ao ID do banco de dados, que é esse atributo aqui, data e ID, ou seja, o elemento ID, né? Então ele vai pegar essa informação com o campo aqui, o parâmetro update board, e neste caso aqui, essa parte, esse códigozinho do jQuery, ele serve para capturar o ID do board que está sendo tratado. Então ele pega aqui logo acima o ID que tem, a div que tem o atributo data ID. Então se a gente voltar aqui voltando aqui no inspecionar, a gente vai ver que essa aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, essa div, onde a gente tem o atributo data ID indicando BRD1. Esse atributo aqui, ele foi setado quando a gente estava criando os boards aqui, ó. Que a gente colocou aqui em cima, ó. Especificou no JSON que a gente queria o ID com BRD underline, o ID do banco de dados. Então, ele capturou essa informação. Então, quando você fizer uma alteração no seu elemento, ele vai enviar essa informação aqui, ó. Vai enviar tanto o item do board quanto o board que está sendo tratado para atualizar. E aqui também a última opção aqui é o índice para o posicionamento dos itens. E para finalizar a nossa função insert node aqui, que vai inserir o item dentro do board, ela vai novamente fazer uma requisição post para a mesma aplicação lá, a Ajax Functions. Eu vou mostrar para vocês ela daqui a pouco. E ela vai passar aqui esse JSON aqui com esse objeto, né? Na verdade, no JavaScript é um objeto e vai chegar como JSON lá para a gente. A função insert, aqui a gente usa a função save.
a gente vai indicar o board e o título do board que está sendo inserido. Ela vai executar essa função lá nessa aplicação Ajax Functions e ela vai retornar o ID que está lá no banco de dados. Então, aqui eu passei o ID do board. Ela vai retornar aqui, que vai inserir no banco de dados, e vai retornar aqui o ID novo que foi inserido no banco de dados. Então, com esse ID aqui, que vai vir aqui no response, eu vou criar um atributo data ID para que o board tenha um board novo tenha o ID especificado pelo banco igual aos outros. Se eu vier aqui inspecionar, ó, esse que eu acabei de criar, o ID dele é 20. O data e ID é igual a 20. O outro aqui de cima é 15 e 1. E se a gente observar dentro do banco de dados, corresponde exatamente a essa informação aqui. Deixa eu executar aqui. Então, ó, o último inserido aqui é o 20. Ó. Então, está funcionando perfeitamente. Agora nós vamos entender como a aplicação Ajax Functions ela vai funcionar aqui, como ela vai tratar as informações que ela recebe das alterações que é feita na tela do Kanban e como ela vai fazer a atualização no banco de dados. Então a gente tem aqui de cara já um switch, que é ele vai selecionar a função que vai chegar para a gente nessa aplicação. Pode ser duas opções, que é insert ou save, ou seja, para inserir ou para salvar. Começando no inserir, a gente vai tratar o título aqui, né, com o SQL inject para escapar possíveis caracteres que não podem ser suportados. Na sequência, eu faço um lookup na tabela de itens para saber qual que é a posição que esse elemento vai ficar. Neste caso aqui, ele vai pegar o máximo, né, a posição máxima que tem para o board que a gente está trabalhando e acrescentar mais um aqui. Aqui a macro que eu criei, LWLOOKUP, a função, né? Como ela retorna um array, eu já coloco aqui ó, no final, ou seria o equivalente à linha e a coluna aqui que eu chamei de ID. Então, o próprio nome que eu coloco aqui, elas já viram o índice do array, facilita o processo. Eu já atribuo numa linha só esse valor à variável posição. Aqui a gente tem o SQL para inserir, né, o insert na tabela de board item. Então ele vai inserir todos esses campos aqui, lembrando que o ID do board ele chegou para mim no post, o título que foi tratado ali pelo SQL Injection. Aqui tem um cliente padrão, um vendedor padrão, por exemplo, se você estiver trabalhando com um sistema de segurança, você poderia colocar, por exemplo, aqui no vendedor o login do usuário, né? O SR login, que é a global que armazena o login do usuário, para você saber quem que fez, quem está fazendo esse cadastro. Um exemplo aí. Mas aí vai depender do seu caso específico para você tratar aí. Aqui o valor ele inicia com 0. Aí você pode tratar também, dependendo da sua demanda, do seu requisito, você pode definir o valor. E no seu exemplo, a data de início, ele pega a função now aqui, que é a data atual, né? Data e hora atual, mas como o campo é tipo data, ele aproveita só a data. E a data final aqui, ele vai acrescentar 10 dias da data atual, usando essa função dateAdd aqui. E a posição que eu acabei de capturar aqui em cima. Ele faz a execução desse SQL. Neste ponto, esse eco aqui que vai retornar aqui, ó, o último ID inserido, last insert ID na tabela, ele vai ser retornado aqui. O eco vai servir para imprimir, mas como essa função é chamada em segundo plano, aqui no painel, ou na função que insert node, que vai chamar aquela função que a gente acabou de ver, ele vai ter o retorno aqui, ó, e a partir do retorno a gente vai colocar o atributo data e ID do parente aqui do ID unique, que é a referência que vai ser usada para que o item do board possa ser identificado. Nós temos aqui também a opção de salvar, que é chamado aqui dentro do painel, né?
a opção Save aqui, passando as informações para serem salvas. Então, essa função vai fazer isso. Ela vai fazer, começa aqui dando um SQL básico, né? Atualização do board item. Aí a gente vai ver se vai ser somente atualização do título, que é quando a pessoa clica no board lá. Quando eu clico aqui e troco, aí ele vai chamar somente essa função aqui, atualizando apenas o título aqui para o novo título que foi escapado aqui com SQL Injection. Então, essa parte aqui é muito simples de atualização do título. Ou, caso seja uma atualização de movimentação do quadro, do item, né? Para tanto verticalmente quanto horizontalmente. Quando eu altero a posição da vertical aqui, ele atualiza lá também. Essa aí foi uma opção que eu acrescentei que no CRM não tem. No CRM eles sempre vão aparecer na mesma ordem. Aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa questão de posicionamento. E quando eu mudo de um board para o outro também, quando eu faço isso aqui, ele vai fazer a atualização também. Então, no caso aqui de movimentação, seria esse aqui, ó, o item mode aqui, no caso eu coloquei como update board. Para tratar a questão do posicionamento do item dentro do board, para que quando ele for arrastado verticalmente, ele mantenha, né, persista no banco de dados, eu criei na tabela do banco de dados aqui na tabela board item eu acrescentei o campo board posição, onde eu vou definir aqui, ó, para cada board, igual por exemplo o board 1, ele só vai ter um único item. O board 2 tem dois. E aqui no board 1, o único item, a posição é 0. No board 2, nós temos a posição 0 e 1. No board 3 só tem 1, então é 0. No board 4, que tem muitos. Então a posição que é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pode ver que os ID aqui não correspondem à posição aqui. Então essa coluna vai permitir que, uma vez eu movimentando o item, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esse item editado, que ele está na posição 1, ou seja, ele está na segunda posição, né, do meu board. Se eu movimentar ele, jogar ele para a posição 0 e atualizar, no meu quadro 2, ele subiu aqui para 0 e o sistema de saúde para 1. Vamos inverter aqui. Agora o sistema de saúde é 0 e o item editado é 1. Então isso aqui vai permitir que, da mesma forma que você deixou o quadro, deixou o board, né, ele vai ser carregado. Se eu atualizar a tela aqui, ó, dá um F5, ele mantém a mesma estrutura que eu tinha feito anteriormente. Essa configuração, essas opções que eu acrescentei aqui, acrescentou um nível de complexidade muito grande aqui no projeto. Eu quebrei a cabeça um pouquinho para desenvolver, mas consegui resolver aqui, ó, onde eu preciso verificar qual é o board atual, o board novo. Eu tenho que saber se eles são iguais. Se eles forem iguais, é mais fácil. Eu só preciso posicionar um item. Criei essa função separado aqui porque ela vai fazer o posicionamento do item, vai atualizar os demais, né? Dependendo da movimentação, se for para cima ou para baixo, ela vai atualizar a posição dos outros. E aqui ela vai atualizar, incrementar, né, os itens, no caso aqui, se não for o mesmo board, e no final aqui ela vai atualizar o item atual. Então é o código completo, que é mais complexo essa opção de posicionar o item. Tentei fazer de forma mais simplificada, mas acabei não conseguindo. Falei, se vai conseguir fazer dessa forma assim mesmo. E aqui, além de, se caso aqui o board atual for diferente, ou seja, se for outro board, ela, além de fazer o posicionamento do item no novo board que eu capturei aqui, que chegou, né? No caso aqui, o item value é o novo board.
ela vai fazer o reordenamento do board atual. Por quê? Se eu tenho 0, 1, 2 e 3 e eu tirei o 2 e pus em outro board, ficou 0, 1 e 3. Aí eu tenho que transformar em 0, 1, 2. Então, esse posicionamento vai fazer isso aqui. Esse reordenar itens vai fazer esse trabalho ali de atualizar os itens de acordo com a ordem que eles estão, né? E vai fazer o select aqui, ó, ordenado pela posição. Então, se tiver 0, 1 e 3, vai vir na ordem, né? Nessa mesma ordem, e ele vai colocar 0, 1 e 2 aqui, com esse pequeno código que a gente fez aqui. Aí no final ele executa o SQL principal, que é o de atualizar o board lá, né? A posição dele, de acordo com o que foi configurado aqui anteriormente. Então é isso, pessoal. Esse projeto ele ficou um pouco mais complexo porque tem muito código JavaScript ali e PHP misturado, né? A gente tem duas aplicações trabalhando ali por detrás dos panos, digamos assim, né? Então ele ficou bastante complexo. Eu tentei simplificar o máximo possível aqui para facilitar o desenvolvimento de vocês. Nós vamos deixar o projeto disponível também para vocês baixarem. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar nos comentários aí que a gente vai procurar responder, tá bom? Eu agradeço muito a atenção de vocês por esse vídeo. Não esquece de dar um joinha aí no vídeo, dar um like, inscrever no canal aqui do Script Case. E se você quiser entrar em contato comigo, eu dou consultoria especializada aí no Script Case. Você pode acessar o site scriptcaser.com, ok? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um abraço.